Você já ouviu falar de um homem chamado Mica, que achou que podia misturar fé com idolatria e ainda chamar isso de adoração a Deus? A história começa assim. Mica roubou um dinheiro da própria mãe, mas depois se arrependeu e devolveu. Só que olha do que ela fez com esse dinheiro. Ao invés de agradecer a Deus, ela mandou fazer uma estátua de prata. Isso mesmo, uma imagem, um ídolo. E Mica, achando que estava agradando a Deus, criou um altar dentro da própria casa, com roupas sacerdotais e tudo mais. Até aí, já parece confuso, né? Mas segura essa, ele colocou o próprio filho como sacerdote nesse templo caseiro. O cara montou uma religião particular, inventada do jeito dele, misturando o nome do Senhor com práticas totalmente erradas. E o pior é que ele realmente acreditava que com aquilo Deus o abençoaria. Parece estranho, pois é exatamente sobre isso que essa história vai falar com você. A situação fica ainda mais séria quando entra em cena um levita, alguém da tribo escolhida por Deus para servir no templo de forma verdadeira. Esse levita estava viajando, procurando um lugar para morar, e Mica o convida. Fica aqui comigo, seja meu sacerdote particular, eu te dou comida, roupa e salário. O levita aceita? Sim, ele aceita. Ele troca o chamado de Deus por conforto, por um salário, por uma posição falsa. E aí Mica acha que está com tudo. Agora sim, tem um levita na minha casa, Deus vai me abençoar com certeza. Só que tudo isso era uma distorção. Era a aparência de santidade, mas sem verdade. Quantas vezes hoje a gente não vê gente fazendo igual? Criando suas próprias versões de fé, usando o nome de Deus, mas ignorando a vontade dele. Essa história mexe com a gente porque mostra o perigo de adorar do nosso jeito e não do jeito que Deus mandou. Mas não para por aí. Um tempo depois, homens da tribo de Dan estão procurando uma terra para conquistar e passam pela casa de Mica. Eles veem o levita, o altar, o ídolo e sabem o que fazem. Levam tudo. Pegam os ídolos, os utensílios sagrados e ainda convencem o levita a ir com eles e ser sacerdote de uma tribo inteira, não só de uma família. E ele vai. Ele troca de patrão, como se estivesse mudando de emprego comum. Mica, quando percebe, tenta correr atrás e recuperar tudo, mas é tarde demais. E aí vem a parte mais chocante. Ele não está preocupado por ter perdido um verdadeiro relacionamento com Deus, mas sim porque perdeu o objeto da sua fé. Isso escancara uma verdade profunda. Quando a fé se apoia em ídolos, estruturas e aparências, ela desmorona na primeira ventania. E tem muita gente hoje vivendo essa fé frágil, baseada em imagens, tradições e pessoas, em vez de estar enraizada em Deus de verdade. Essa história está lá em Juízes 17 e 18, e ela nos alerta. Não basta parecer certo, tem que ser conforme a vontade de Deus. Mica achava que estava adorando, mas estava enganado. O levita parecia servir a Deus, mas servia ao próprio interesse. E os homens de Dan tomaram para si uma fé distorcida, levando adiante um culto que não agradava ao Senhor. No final, o que fica é um retrato de um povo que se afastou da verdade e agia conforme o que achava certo aos próprios olhos. Soa familiar? Essa história é um espelho do que acontece quando colocamos nossas vontades acima da direção de Deus. Então, que tipo de fé você tem vivido? Uma que agrada a você mesmo ou uma que agrada a Deus? E aí, o que você achou dessa história incrível? Se ela falou com você, curta, compartilhe e marque alguém que também precisa conhecer essa mensagem. Aqui no canal sempre trazemos histórias que inspiram, ensinam e mostram o cuidado de Deus em cada detalhe. Então, já segue a gente para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. E lembre-se, Deus sempre tem um plano perfeito para a sua vida.